O smartphone tem pouco mais de 15 anos e 70% das pessoas no planeta possuem um. Mas há razões para acreditar que seus dias estão contados, viu? Para onde, então, irão os smartphones a partir daqui? Quais novas tecnologias poderão tomar o seu lugar? De fones de ouvido, óculos de realidade virtual a assistentes de inteligência artificial, o smartphone, como o conhecemos, está prestes a mudar. Os telefones celulares são itens revolucionários na história da humanidade. Esses dispositivos representam um grande marco na forma como pessoas do mundo inteiro utilizam a comunicação no dia a dia. Este é o Motorola 888, um dos primeiros modelos de telefones celulares muito popular no início da década de 90 nos Estados Unidos. Anos depois, a Motorola apresentou o Razr V3, com um design totalmente de ficção científica. O dispositivo se abriu como um comunicador da Star Trek, com um design mais fino do que um lápis e com horas de bateria e tempo de conservação ilimitado. Com um corpo compacto e bem bonito, o Razr V3 foi projetado para ser um celular fashion, e o aparelho se destacava por ser extremamente fino e leve, pois pesava apenas 99 gramas. O telefone de abrir e fechar era rico em recursos para a época, com câmera VGA e conexão Bluetooth, além de protocolo de acesso a e-mail com possibilidade de se conectar à internet, isso sem contar diversos jogos que, embora possam parecer simples em comparação com o que jogamos nos smartphones atuais, ainda assim eram suficientes para passar o tempo na fila de um banco. Mas a questão é, como foi o desenvolvimento e aprimoração dos telefones celulares do seu período de criação para os dias atuais? O avanço dessa tecnologia ocorreu de forma relativamente rápida, tendo os cientistas desenvolvido suas pesquisas aproveitando recursos já existentes de cada época, sempre incrementando novas ideias. E por mais bizarro que possa parecer, o rascunho do smartphone foi um rádio bidirecional que permitia a comunicação básica entre motoristas de táxi ou serviços de emergência. Isso mesmo. A ideia por trás do celular nos leva para o ano de 1908, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, onde foi registrada a primeira patente para um telefone sem fio. Cerca de 3 décadas depois, os engenheiros da operadora AT&T desenharam o rascunho do que seria a base para a criação do dispositivo móvel. Todas essas pesquisas levaram o engenheiro Martin Cooper, em 3 de abril de 1973, a expor para todo mundo sua invenção revolucionária, o Motorola Dynatec 8000X, primeiro telefone móvel comercialmente produzido. Por isso, ele ficou conhecido como pai do celular. O aparelho tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura. Ao todo, ele pesava 1 quilo. Sua autonomia era de cerca de 40 minutos de uso, com 8 horas em modo de espera. O aparelho levava 10 horas para ser carregado. Em relação aos recursos, o telefone tinha disponibilidade somente para efetuar e receber chamadas. Posteriormente, em 1988, a fabricante sul-coreana Samsung lançou um aparelho móvel parecido. O modelo tinha a estética estilo barra, com uma antena localizada em cima do corpo do produto. E o celular demandou 2 anos de pesquisa. Bom, para criar o aparelho, os engenheiros da empresa utilizaram como referência a tecnologia já consolidada da Motorola. E, ao todo, o dispositivo vendeu aproximadamente 2.000 unidades, um número pequeno em relação aos modelos Galaxy atuais. Vale mencionar que a fabricante já tinha começado suas pesquisas para elaborar uma linha de telefones
feita para ser usada no carro em 1985, e que após 2 anos de estudos, o SC-1000, como era chamado, não conseguiu sucesso, pois o dispositivo tinha problemas de conexão. Assim, a Samsung resolveu adaptar o projeto para o desenvolvimento dos conhecidos celulares da marca. No Brasil, o primeiro celular que desembarcou por aqui foi o modelo da empresa Motorola, no ano de 1990. E logo de cara, o aparelho Motorola PT550 foi apelidado pelos brasileiros de tijolão. O celular trazia para os usuários uma antena externa no topo do dispositivo e a estética do produto também era no estilo em flip, com mecânica de dobrar para proteger o teclado do celular. O aparelho era considerado estiloso, bonito, e nos dias atuais, o valor de mercado do telefone custaria aproximadamente o equivalente a 15 mil. Acredita? Pois é. Embora tenha demorado aproximadamente 30 anos para chegar ao Brasil, a tecnologia, comparada com outros mercados do mundo, foi um sucesso. E atualmente, o Brasil conta com mais de 242 milhões de smartphones, o que revela que no nosso país há mais smartphones do que habitantes. É impressionante. Outro recurso que mudou a forma como se estabeleceu os atuais celulares foi a touchscreen. A tecnologia já vem sendo aplicada aos aparelhos ao longo dos últimos 28 anos. O primeiro modelo da era touch foi o IBM Simon. E, embora ele tenha sido anunciado em 1992, o modelo só foi comercialmente lançado em 1994 por meio da parceria da IBM com a Bell South, atualmente pertencente à AT&T. O pioneiro trazia diversas funções relevantes até para os dias atuais, como calculadora, bloco de notas e gerenciador de arquivos. E outro destaque super especial deste aparelho, touchscreen, era a possibilidade de mandar fax. Para quem não sabe, o fax foi uma forma de comunicação bastante utilizada no passado, na qual o usuário enviava texto e imagens em uma folha de papel por uma linha telefônica. Já o primeiro celular com a câmera embutida foi o modelo JSH04, da fabricante Sharp. O dispositivo foi anunciado em novembro de 2000 e lançado em dezembro do mesmo ano. No entanto, tinha um problema. O aparelho só poderia ser usado no Japão. Com isso, a comercialização do dispositivo ficou bastante restrita, claro. Neste sentido, o mercado europeu só recebeu seu primeiro telefone móvel com câmera fotográfica em 2002, com a chegada do Nokia 6750. Mas o queridinho que tomou as prateleiras do mundo inteiro foi o Nokia 3310, que logo se tornou uma febre para os usuários, ávidos por tecnologias e comunicação. Assim, por ser uma novidade, foram vendidas mais de 126 milhões de unidades deste aparelho naquela época. Famoso pela sua resistência e seus recursos inovadores, o Nokia 3310 foi um celular que ficou bastante popular. Sua bateria durava dias e ele era leve, verdadeiramente portátil, com apenas 133 gramas. A Nokia também introduziu o jogo Snake. Quem se lembra de jogar no celular dos pais ou em algum aparelho pessoal, hein? O celular também tinha ringtones personalizáveis e um modo silencioso de vibrar. Em 2005, a Nokia trouxe mais novidades para o mercado. A empresa lançou o N90, que era composto de câmera de 2MP, além de flash e o advento de gravação de vídeo. E o aparelho ainda tinha o atributo de girar 270 graus. Mas em 2007, o iPhone 2G estreou.
e revolucionou o mercado de celulares de tal forma que mais de 1 milhão de unidades foram vendidas assim que o aparelho foi lançado. O iPhone 2G inovou com tela sensível ao toque, sem teclado, e nele continha a primeira versão do iOS, sistema operacional desenvolvido exclusivamente para dispositivos da Apple. A conhecida maçã mordida revelou ao mundo um celular inteligente, totalmente focado na experiência de usuário, junto com a revolucionária tecnologia do multitouch, integrando as qualidades do macOS em um dispositivo portátil. Em seguida, chegaram os aplicativos de fábrica e, mais tarde, outros estavam disponíveis na App Store. Em 2008, o Google Play também surgiu, abrindo caminhos para a nossa cultura moderna de aplicativos. Embora o surgimento da App Store, através do lançamento do iPhone 3G, que inicialmente dispunha de 500 apps, tenha sido, de fato, o ponto-chave de virada para a popularidade e expansão do iPhone OS no mundo inteiro. Hoje, a loja virtual da Apple já conta com quase 2 bilhões de aplicativos, gerando uma receita de aproximadamente 15 bilhões de dólares à empresa da maçã. Na sua quarta geração, em 2010, o iPhone OS evoluiu em tal ponto que a Apple decidiu centralizá-lo em outros dispositivos de sua linha, iPad e iPod Touch, passando a se chamar iOS. O sistema iOS atualiza aproximadamente uma vez a cada ano e, de lá para cá, houve diversas mudanças em sua interface gráfica e adição de novas tecnologias. Mas o que significa iOS? O termo OS é uma sigla para Operating System, ou seja, sistema operacional. E essa é uma denominação comum para sistemas operacionais desenvolvidos para computadores, smartphones e outros dispositivos inteligentes. A letra I, que o acompanha, vem de uma tradição da Apple, iniciada em 1998 com Steve Jobs, que se tornou um prefixo simbólico para representar os produtos da empresa, como o iMac, iPod, iPhone e iPad. Agora, imagina pensar sobre a evolução dos smartphones nos últimos anos. E o que mais pode acontecer daqui para frente? Bom, os aparelhos celulares tornaram-se incrivelmente avançados em um período de tempo muito curto. Dessa forma, as possibilidades de avanço no futuro são, digamos, infinitas. Como os computadores, o celular, ao longo do tempo, se tornou cada vez menor. Portanto, o design físico dos aparelhos sempre passou por uma montanha-russa de mudanças. Na década de 90, várias pesquisas revelaram a insatisfação dos usuários com o tamanho do aparelho. A interface do usuário era inaceitável. E mesmo que o celular funcionasse bem, era simplesmente muito pequeno e difícil de manusear. Então, apenas nos últimos 10 anos que os celulares começaram a se tornar maiores e mais simples, abrindo espaço para uma tela grande com menos botões. O fato dos aparelhos terem se tornado dispositivos móveis de mídia trouxe a necessidade de uma tela mais ampla, clara e de alta definição para uma visualização ideal da web no dispositivo. O fato é que alcançamos o pico máximo do advento do smartphone. E as novas mudanças são apenas aparatos incrementais dos telefones modernos de bolso. No fundo, você já sabe, as inovações tecnológicas são apenas para nos fazer continuar comprando novos aparelhos. Até porque, se não o fizermos, eles sairão logo do mercado. Por isso, hoje vamos falar sobre algo que vem surgindo e pode tomar o lugar
dos iPhones e smartphones mais tecnológicos possíveis. Algumas tendências estão acontecendo na tecnologia agora que podem comprovar essa teoria. Então, hoje vamos falar sobre o que virá a seguir e como isso pode mudar nossas vidas no futuro. Vamos começar dando um passo atrás. Não, bem atrás. Apresento a você o código, sistema de comunicação escrito ou desenhado à mão que mudou a forma como comunicamos com informações enquanto espécie. Muitos códigos foram ilustrados e eram conhecidos como códices. Antes do código, a única maneira de carregar palavras era na sua mente ou em um pergaminho. Considerados precursores dos livros, os códices originários do século I são um veículo de escrita composto de folhas dobradas, costuradas ao longo de uma aresta, sendo usado por civilizações antigas do Oriente Médio, mas também por outras civilizações, tais como as civilizações maias pré-colombianas. Portanto, os códices podem ser considerados a primeira tecnologia da informação disruptiva, seguida pela imprensa na década de 1430. E os avanços da nossa espécie, é claro, não pararam por aí. Em 1876, Alexander Graham Bell, considerado um dos inventores do telefone, ganha a patente pelo advento na justiça, após tê-la requerido 2 horas antes de Elisha Gray. Graham Bell foi um professor e inventor escocês, nascido em Edimburgo e naturalizado americano, cujos estudos sobre a transmissão do som por corrente elétrica deram origem ao telefone. Trabalhando na recuperação de surdos, o resultado técnico transformou o telefone no advento mais notável de Graham Bell, o que o transformou numa figura de destaque nos meios científicos e tecnológicos. Graham Bell também projetou sistemas de comunicação sem fio, como o fotofone, que transmitia ações por meio de vibrações luminosas. Inventou o audiômetro e aperfeiçoou o fonógrafo. Em 1915, de Nova York, Graham Bell conseguiu falar com Thomas John Watson, que estava em São Francisco. Os dois realizaram a primeira ligação telefônica transcontinental do mundo. O telefone com campainha foi colocado à venda em 1877 e por mais de 100 anos seu design permaneceu praticamente o mesmo. De lá para cá você conhece a história e, inclusive, faz parte da clientela dos revolucionários smartphones. Chegamos ao século XXI, repletos de assistentes digitais e dispositivos de distração. Sejam eles Apple, sejam eles Androids. Eu até acredito que os próprios Tamagotchis contribuíram com esse tipo de alienação e vício em um objeto pequeno, repleto de aparatos e ferramentas, que, mesmo sendo úteis, podem nos descolar da realidade, dadas as dinâmicas das terroristas redes sociais. Mas vamos para o futuro. O que mais esperar, então, das novas tecnologias? Atualmente, a realidade virtual tem como base displays como óculos e headsets. Porém, o conceito abrange muito mais do que efeitos visuais, e já existe há bastante tempo. Nesse tipo de interface de realidade virtual, é possível olhar para todos os lados sem precisar interagir com o controle, apenas virando o rosto para os lados. A imagem gerada, portanto, não permanece estática em um único ponto. Ela acompanha a movimentação do usuário. E hoje em dia há projetos em desenvolvimento ligados, inclusive, ao sentido do tato. Um exemplo é o Level Ups, que permite ao indivíduo sentir o terreno em que está pisando, inclusive mudando a elevação do local. Em abril de 2017, o Facebook promoveu uma conferência chamada
F8, no qual seu fundador declarou que os óculos de realidade virtual seriam a próxima grande plataforma da computação. Nesta conferência, o pesquisador-chefe da Oculus, empresa pertencente ao Facebook, que desenvolve visores de realidade virtual, informou que os óculos serão mais do que um ícone de diversão, pois vão se tornar o novo gadget, indispensável na vida das pessoas. Isso vai acontecer porque os óculos poderão oferecer uma experiência nova ao usuário, a partir de um bom acesso à realidade virtual, fazendo com que tudo o que é possível acessar hoje, como os aplicativos de compras e agendas dos smartphones, sejam fichinha para os novos óculos de realidade aumentada. O pesquisador da Oculus disse que daqui 20 a 30 anos, prevê que ao invés de transportar smartphones elegantes em todos os lugares, a humanidade passará a usar óculos tecnológicos. Especialistas veem os smartphones indo em direção ao que foi a TV, pois atualmente as televisões são vistas mais como acessórios nos dias de hoje, ou seja, um lugar para assistir conteúdo móvel em uma tela maior, apenas quando é conveniente. No caso da comunicação e dos smartphones, os gurus tecnológicos e designers do futuro afirmam que carregar celular para se comunicar, assistir vídeos ou receber e-mails deve ser um hábito que desaparecerá em um futuro próximo. Com a descoberta do poder da voz e da fala pelo mundo digital, o verbo digitar deve ser substituído pelo verbo falar. Dispositivos como os assistentes Siri da Apple, Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft e Google Assistente representam a prova dessa tendência que, mais uma vez, irá mudar nossos hábitos.